A verdade é que perder colaboradores não é apenas frustrante, é também incrivelmente caro e prejudicial para a saúde da sua organização a longo prazo, ok? Custos com o recrutamento, a perda de conhecimento, o impacto na produtividade, é um clima organizacional abalado. São apenas alguns, como eu costumo dizer, sintomas da alta rotatividade. Mas afinal, o que é que provoca esta rotatividade de talentos na sua organização? E o que é que podemos fazer para reduzir esta situação? Para construirmos equipas mais estáveis e comprometidas? Vamos então começar por desvendar o que está por trás da alta rotatividade nas organizações. Venha comigo! Bem-vindo ao podcast Prescrição de Talentos. Eu sou a Joana Oliveira e todas as quartas-feiras lhe trago um tema na área de gestão de talentos. Fique atento! Olá a todos e bem-vindos ao meu podcast Prescrição de Talentos com a Joana Oliveira. E hoje, no episódio 15, vamos abordar um tema que tira o sono a muitos líderes e a profissionais de talentos: a alta rotatividade de colaboradores dentro de uma empresa. Perder talentos constantemente não é apenas frustrante, mas também é incrivelmente dispendioso o tempo e é prejudicial, claro, para a saúde da sua organização. Reter os melhores talentos e os melhores colaboradores é crucial para o sucesso a longo prazo da nossa empresa, da nossa organização, e é por isso que neste episódio eu vou explicar quais é que são as causas mais comuns para ter esta alta rotatividade na sua organização, na sua empresa. Vocês podem estar a cometer alguns erros que nem sequer dão por isso, ok? As causas são evidentes e muitas vezes o primeiro ponto é a insatisfação, ok? A chamada remuneração e os benefícios insuficientes dentro da sua organização. Se os salários estão abaixo da média do mercado, ou se os benefícios que oferece não são atrativos, são aqueles que a concorrência oferece, dificilmente vai captar os melhores talentos a ficarem, ok? Vão começar a olhar para o mercado e a ver que não são valorizados no seu trabalho e principalmente financeiramente, ok? Não se trata apenas de um salário base, como eu costumo dizer, mas também é um bónus, ok? Dar um bónus de seguro de saúde, mesmo um seguro, um PPR, um pacote de compensação total ao colaborador. Existem mil e uma maneiras, por vezes não é tão dispendioso para a empresa, para que o colaborador sinta principalmente integrado, e que acho que a nossa organização é uma boa aposta nos colaboradores. Outro fator crucial, ok, é a falta de oportunidade de crescimento dentro de uma organização e o seu desenvolvimento a nível profissional do nosso colaborador. Há profissionais muito ambiciosos que querem evoluir, aprender novas habilidades e progredir a sua carreira. Se a nossa empresa não oferece planos de carreira claros e com programas de formação, o desenvolvimento do colaborador e as oportunidades para ele fogem muito. Os novos desafios, o colaborador não vai se sentir, ok, integrado e vai se sentir estagnado, ok? Por isso nós temos que investir no futuro do colaborador. E é claro que nós não podemos ignorar o impacto da liderança e da gestão, que é outro ponto, ok? Que é a má liderança de ter pessoas com maior rotatividade, líderes tóxicos, falta de feedback construtivo, uma microgestão excessiva, ou por outro lado, a ausência total de orientação e apoio, ok? A falta de reconhecimento dos bons resultados. Eu acho que isto mima o moral da equipa e do colaborador, e são estes ambientes que se tornam saudáveis numa reunião, que eles se sintam valorizados perante a sua equipa, e por vezes os líderes criam esta falta, ok, no colaborador. Outra coisa é a vida pessoal e profissional. Cada vez mais os jovens gostam de ter esta flexibilidade, e esta flexibilidade de horários e impossibilidade de conciliar as responsabilidades da vida pessoal com a profissional leva a um stress e um burnout, fazendo com que os colaboradores então procurem
outras empresas que estejam alinhadas e que respeitem o seu tempo e o seu bem-estar. Por isso é que eu digo muitas vezes que para uns colaboradores é bom esta flexibilidade, ok? Mas para outros não é tanto. Se calhar uma pessoa que não tem esta logística familiar, se calhar muito mais elaborada, ok? Não tem filhos, se calhar prefere utilizar esse tempo para ele próprio, ok? E está tudo certo, mas se calhar outra pessoa que tem filhos prefere entrar mais cedo e sair mais cedo e não ter esta carga horária, vamos supor, das 9 às 6, ser um bocado mais flexível se um dia tiver que sair mais cedo, se no outro dia compensar e até se for possível fazer este trabalho remoto que veio para muitas empresas para ficar e na minha perspectiva se for fiável, ok, para a função, porque por vezes a função não o permite, acho que é muito saudável tanto para o colaborador como para a empresa existir esta flexibilidade. Agora então eu vou direcionar a minha visão, ok, para um setor particularmente sensível, ok, e desafiador, que é a retenção de colaboradores na área da saúde, ok? Embora muitas causas eu já tenha mencionado anteriormente, mas agora vou dar exemplos claros para entendermos, ok? Estes fatores específicos que contribuem significativamente para a alta rotatividade de profissionais de saúde na nossa organização. A elevada carga de trabalho, o burnout, que já foi o episódio que eu falei, é muitas vezes e levam a que os profissionais de saúde, como os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares de ação médica, tenham muitas horas de trabalho, ok? Muitos turnos, manhãs, tardes, noites. A falta de pessoal leva a isso, e que é normal que isso aconteça, infelizmente, mas nós vivemos com esta situação de vida e de morte, com situações e doenças complexas dos doentes, e isto leva a um stress contínuo, uma exaustão física e mental que é horrível. Por vezes esta decisão de abandonar o local de trabalho, sair de uma organização para ir para outra, o profissional por vezes não olha muitas vezes para isso. Por exemplo, a pressão de atender este número de doentes e por vezes nós nem sequer temos condições, estes turnos duplos que eu já mencionei, e onde é que fica o descanso e a recuperação? A responsabilidade de tomar estas decisões críticas sob pressão, estamos expostos nesta continuação de sofrimento, num ambiente de trabalho emocionalmente desgastante, ok? Por exemplo, um enfermeiro numa unidade de cuidados intensivos, ok? Que lida com imensos doentes em estado crítico, ok? É o que se passa nesta unidade. E dividir esta carga com os colegas, por vezes é uma exaustão emocional horrível, ok? Esta redução da realização pessoal. Outro ponto é as condições de trabalho. A falta de equipamentos que por vezes existe, ok? Por vezes é a escassez de materiais básicos, ok? Vamos dar um exemplo até das instalações, esta burocracia e até por vezes estes formulários tão complexos que o técnico tem que fazer com o administrativo. Isto cria uma exaustão, deveria de ser uma situação muito mais escura e torna-se frustrante e desmotivante, ok? Como por exemplo os médicos de família, queixam-se que têm pouco tempo para cada doente, ok? Devido a um grande número de consultas que eles têm que dar, agendadas, e com as faltas de médicos de família que nós temos no nosso país, o tempo é reduzido. E depois onde é que ficam estas tarefas administrativas? Claro que o tempo e têm que ser delegadas e é curto, ok? Outro ponto que eu já mencionei é a remuneração e os benefícios. Embora seja uma questão transversal, ok? Claro que se for no público os ordenados são tabelados, mas no privado cada um ganha o seu salário e isto reflete uma enorme irresponsabilidade e um enorme stress emocional. Porque é que um colaborador ou um colega meu ganha mais que eu e se nós fazemos a mesma coisa? E depois isto cria uma exaustão e depois não há apoio adequado a nível desta pressão mental. Depois nós reconhecemos que um ganha X e outro ganha Y
hum, e é significativamente que não é compreensível. Se têm a mesma formação, ok? Porque é que ganham valores diferentes? Os salários, muitas vezes, não compreendemos o nível de responsabilidade ao número de horas que é trabalhada, por exemplo. O impacto que isso provoca na vida das pessoas. A falta de benefícios, os planos de saúde mental, isso que eu disse anteriormente. Por vezes nem sequer conseguem ir buscar os filhos à escola, e é isto que cria uma insatisfação, ok? Por exemplo, um técnico terapêutico tem uma formação específica e um papel crucial no apoio ao diagnóstico e ao tratamento do doente, ok? Podem sentir que a sua remuneração não reflete a importância e o esforço que eles dão comparativamente a outras áreas. Por exemplo, se calhar existe outro profissional que é especializado noutra área completamente diferente, que ganha muito mais que ele. E no ponto de vista dele, isto cria uma insatisfação porque, ok, esta área é menos valorizada que a outra, mas eu faço tanto ou mais que o outro e o meu salário é mínimo. Isto, claro, se for uma organização privada, onde os vencimentos não deveria de ser assim, devíamos de oferir ao nosso colaborador consoante a sua especialidade, os anos, etc. E não é isso que acontece, infelizmente. E você que está nesse lado sabe perfeitamente que nas instituições privadas os vencimentos de um colaborador ou de uma equipa são todos distintos, e isto por vezes cria então um desequilíbrio e uma desmotivação elevada. Outro ponto é a falta de reconhecimento específico. O reconhecimento na área da saúde vai para além, como eu costumo dizer, do elogio, ok? Deve haver um sistema estruturado que valorize o desempenho e o tempo de serviço, como costumamos dizer, e a especialização, que o colaborador é uma melhoria para os nossos cuidados. Nós temos que demonstrar isso ao colaborador. Estas oportunidades de progressão claras, o reconhecimento formal, pode levar os profissionais a sentirem estagnados, não serem valorizados. Por exemplo, um enfermeiro com muitos anos de experiência e com uma certa especialização, que não vêem oportunidades, ok? Até de evolução a nível de cargos de carreira. O reconhecimento não existe, é desenvolvimento pessoal e profissional. Por isso é que isto leva a uma desmotivação. Outro ponto é a progressão de carreira. Vamos continuar com a mesma função. As carreiras, em algumas instituições, estão estagnadas, ok? Não oferecem oportunidades de progressão. É muito horizontal. Em vez de serem vertical, com cargos de gestão e coordenação, esta falta de perspectiva de futuro pode levar os profissionais ambiciosos à procura de outra organização, porque percebem que a organização não investe, por mais que ele invista, ok? A organização não valoriza isso. O exemplo são os fisioterapeutas. Desejam especializar-se numa área específica e liderar equipas. Se a empresa não deixa esta progressão, é horrível para eles. Outro ponto, voltamos a falar a nível psicológico e emocional. Lidar diariamente com este sofrimento de morte, de necessidades complexas, falar com os doentes, falar com a família, isto é imenso. Esta falta de apoio que existe nas organizações, que não deveria de existir, porque é uma organização de saúde e deveria de existir mais apoio, ok, para não cairmos neste desgaste emocional, perde-se. Lidamos e o profissional lida diariamente com a dor e com o sofrimento do outro, ok, com a morte do outro, e muitas organizações esquecem-se dele a nível emocional. Por isso é que, por vezes, dentro de um hospital, por exemplo, existem psicólogos, existe esta parte de psicologia que os nossos colaboradores deveriam de ser acompanhados. Ok, se calhar conhecem o colega, então por que é que nós não apostamos em ir a que ele tenha uma consulta a nível online com alguém que não conhece? Porque senão isto vai levar a um abandono da profissão. Por isso é que
os psicólogos trabalham em muitas unidades de oncologia que lidam com pacientes e famílias em momentos de grande, principalmente de fim de vida, ok? Mas eles têm uma capacidade de evitar este esgotamento. Porquê? Porque estudaram estratégias, ok? Para lidar com isto e ajudar os outros, neste caso até ajudar os colegas a viver esta angústia que eles ajudam. Por isso, cada profissional precisa de ajudas distintas a nível mental e emocional dentro da organização. E acho que cada vez mais as organizações têm que apostar nesta ajuda nas suas equipas. Vocês que estão nesse lado estão a dizer: Joana, ok, já falaste das causas, dos problemas, porque é que nós temos uma rotatividade elevada dos nossos talentos e dos nossos colaboradores dentro da organização. Então, e as soluções? Não falas das soluções? Claro que sim, claro que também vou falar das soluções. Claro que agora então, já que já falámos da alta rotatividade, a pergunta que fica é, digam lá, o que é que posso fazer para minimizar essa situação e reter os meus talentos na minha organização, ok? Existem diversas estratégias de retenção que podem ser implementadas ainda hoje na sua organização. Por exemplo, vamos então, falando no ponto da remuneração e dos benefícios. Realizar pesquisas salariais a nível da concorrência, ok? Perceber o que é que eles oferecem e nós oferecemos um pacote de benefícios mais atraente e personalizado para cada colaborador, ok? Considerar esta remuneração variável e os bónus de desempenho, ok? Principalmente sermos transparentes nas nossas políticas de remuneração dentro da organização, ok? Outro ponto, oportunidades de crescimento e desenvolvimento, criarmos planos de carreira individual para cada colaborador, não somos todos iguais, formações de desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais para cada um, incentivar a mobilidade interna dentro da organização e a progressão de carreira, apoiar na educação contínua e na certificação, ter uma liderança eficaz e gestão de pessoas mais humanizada e investir na formação, uma liderança a desenvolver habilidades de comunicação. Nós temos que promover isto no líder, ele saber dar reconhecimento e feedback, criarmos uma cultura de feedback construtivo e com evolução, ok? Dando autonomia e responsabilidade ao líder e apoiando, claro, as equipas, fomentar principalmente este ambiente de confiança e de respeito, tornar isto a nível de forma positiva e envolvente, definir comunicação clara de valores dentro de uma organização, garantir que são práticos, ok? Promover uma comunicação aberta e transparente entre todos, ok? De todos os níveis, de todos os departamentos, de todas as funções, fazer a inclusão, ok? Organizar atividades de team building, que eu também já mencionei num dos episódios, que vocês podem voltar a ver, ok? Fazer então o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o que é que nós podemos fazer? Oferecer modelos de trabalho mais flexíveis, horários flexíveis, trabalho remoto se for possível, promover uma cultura que respeite o tempo pessoal de cada colaborador, ok? A incentivarmos até às pausas e ao uso de pausas para férias. O onboarding é eficaz se nós temos um programa de integração estruturado para acolher o colaborador, definir de forma clara os objetivos, ok? Oferecer este apoio nos primeiros meses do colaborador, darmos feedback sobre o processo, como é que está a correr este processo de onboarding, as melhorias contínuas, ok? E outro ponto que é essencial é nós realizarmos entrevistas de saída. Se caso o colaborador não queira estar connosco, qual é que foi a razão que levou à saída dele? Ok? Que isto também é muito importante para isso, para perceber se foi o clima organizacional, se foi a equipa, o que é que lhe faz sair, ok? E derivado a isso, então, nós evoluirmos. Ok, o colaborador saiu, se calhar não tem nada a ver com a nossa organização, que por vezes até que acontece, ok? Por vezes nós não damos esta mobilidade interna que eu falei, então o colaborador tem que ir para outra unidade ou procurar outro serviço, ou então se calhar até porque fica muito mais longe da sua casa, e então ele prefere sair e procurar outra unidade, ok? Isso não tem nada a ver com a nossa organização.
Agora, se ele demonstrar que saiu da nossa organização derivado a um ambiente tóxico, que por vezes quando saem não partilham isso, para não ficarem, como eu costumo dizer, mal vistos na organização, mas se calhar nós até podemos ter um colaborador que vai de sair e diz: olha, eu vou-me embora porque não estou a ser bem tratado e porque o líder não vai ao encontro daquilo que eu pretendo. E é legítimo isso, então, se um colaborador sair por isso e se o outro também se quiser despedir derivado desse assunto, então nós temos que analisar o que é que está a acontecer neste tipo de liderança naquela equipa. E isto é essencial para nós evoluirmos também. Estas entrevistas de saída, muitas empresas não a fazem, mas são essenciais. Estamos a chegar ao fim do episódio. Lembrem-se que os seus colaboradores, ok, são o coração da organização. Por isso nós temos que cuidar deles, não apenas por uma questão de responsabilidade social, mas sim por uma estratégia de negócio inteligente e sustentável, claro. Reduzir a rotatividade significa reduzir recursos, preservar o conhecimento, aumentar a produtividade, fortalecer um clima organizacional e, em última análise, construir uma empresa mais forte e bem-sucedida no mercado. Por isso, a retenção de talentos, como eu dei o exemplo na área da saúde, não é um luxo, é uma necessidade urgente e ética. Cuidar de quem cuida, como eu costumo dizer, é fundamental para garantir um sistema de saúde forte e resiliente e capaz de oferecer os melhores cuidados a quem mais precisa, que são os nossos colaboradores, para eles prestarem um bom atendimento, claro, aos nossos clientes e doentes. Por isso isto é um investimento a longo prazo que vale tudo, ok? Não se esqueça de subscrever o meu podcast para não perder os próximos episódios e para estar sempre alerta. Por isso, até à próxima quarta-feira e até lá vamos juntos obter os melhores resultados de sucesso, claro, através dos nossos colaboradores. Fica à espera que coloque em prática a prescrição de talentos que falámos hoje por aqui. Partilhe os temas que gostava de ouvir nos próximos episódios, eu vou adorar gravar para si. Se gostou, subscreva o canal e lembre-se que temos encontro marcado na próxima quarta-feira e até lá vamos obter os melhores resultados de sucesso através dos nossos colaboradores.